Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai continuar falando sobre cargas nas estruturas. Agora a gente vai falar das cargas nas vigas. Na aula anterior a gente falou sobre cargas nas lajes. Bom, agora a gente precisa entender como que funciona, quais são as cargas nas vigas. Bom, primeiramente a gente sabe, né, que as lajes elas recebem as primeiras cargas. E que essas cargas são cargas distribuídas em área. Bom, ok. Essas lajes estão apoiadas em vigas. Portanto, essas vigas vão receber essas cargas das lajes. Como também pode acontecer dessas vigas, sobre essas vigas, terem alvenaria. Ok? Os apoios dessas vigas são os pilares. Então, as vigas vão ter que suportar as cargas das lajes, alvenaria e o peso próprio dela e distribuir, enviar essas cargas para os pilares. Os pilares vão transmitir essas cargas para as fundações e as fundações vão transmitir essas cargas para o solo. Bom, então a gente vai trabalhar agora com as vigas. Vamos entender como que calcula, né, como que se obtém essas cargas. Bom, então primeiramente essa viga, ela tem que resistir ao seu próprio peso. Então, ela fica sobrecarregada com o próprio peso próprio dela. Ela ainda tem a carga vinda da laje, né? Lembrando que a laje, né, ela tem 4 apoios. Ou seja, a gente tem que verificar qual que é a carga, né? Qual que é a carga que está vindo para essa viga em específico, tá? A gente vai entender isso. E nós temos ainda a situação onde a gente tem uma parede sobre essa viga. E essa parede, né, vai sobrecarregar essa viga, tá? Então, ela vai transmitir o peso dela para a viga. E nós temos uma situação também em que essa viga é uma viga principal e ela recebe uma viga secundária, que seria essa viga em amarelo. Essa viga secundária, ela descarrega parte do seu peso sobre essa viga. Ou seja, né, lembra lá, né, que a gente fazia o esqueminha, né, de vigas biapoiadas, né, nós tínhamos as reações de apoio. Portanto, esse apoio aqui seria essa representação, um exemplo, tá? Então, a reação de apoio que a gente calcula aqui seria justamente essa carga que vem para essa viga que a gente chama de viga principal, tá? Então, isso também pode acontecer. Só que a gente não vai trabalhar nessa disciplina com esse tipo de carga, tá? A gente vai trabalhar com essas 3 primeiras cargas aqui que a gente citou, que é o peso próprio da viga, a carga de vinda da laje e o peso próprio de alvenaria. Bom, então, o peso próprio da viga. Bom, a gente vai tratar da mesma forma que a gente tratou das lajes. Lembrar que a gente está tratando também do mesmo material. Então, o peso específico, né, utilizado para calcular o peso da viga é o mesmo que a gente viu lá em lajes. Por quê? Porque a gente está utilizando concreto armado, tanto na laje quanto na viga, tá? Então, o peso específico do concreto armado é 25 kN por metro cúbico, isso não muda, ok? Aonde a gente obtém esses pesos específicos? Na NBR 6120, ok? Então, temos uma representaçãozinha aqui de uma viga, onde ela está apoiada nos pilares, que são esses aqui, tá? E nós temos uma altura H dessa viga, ok? Então, vamos pegar um comprimento unitário aqui da viga e representá-lo aqui, em 3D. Então, a gente sabe que o volume dessa viga, dessa seçãozinha aqui, é dada por essa equação. É a altura vezes a largura vezes o comprimento dessa viga. Vamos dizer que eu não estou pegando o comprimento unitário dessa viga, não. Vou pegar o comprimento da viga, tá? Então, o volume aqui passa a ser V igual a H vezes B vezes o comprimento L da viga, tá? Só para a gente generalizar. Eu falei para vocês que peso específico é igual ao peso, uma carga peso, uma força peso,
dividido por um volume que esse corpo ocupa, certo? Então, para eu poder saber a carga, a força desse material, eu isolo a carga P e vou determinar ela com o peso específico vezes o volume. Então, se tratando dessa viga em específico, tá? Vou colocar aqui dentro. O peso vai ser dado como peso específico, gama, vezes o volume. O volume é essa equação aqui, ó. H vezes B vezes o comprimento da minha viga. Só que a gente falou, né, como a gente viu lá em lajes, a carga na laje é distribuída em área. No caso da viga, a gente vai distribuir a sua carga em seu comprimento. Então, eu tenho que pegar essa carga e dividir pelo comprimento da viga, que é L. Então, dividindo esse comprimento aqui, dividindo essa carga por L, né, eu vou cortar L com L, e vai ficar uma carga em que eu tenho gama multiplicado pela altura vezes a base, ok? Então, basicamente, eu preciso saber dessa viga, para determinar o seu peso próprio, a seção transversal, ou seja, a altura e a largura da seção transversal dessa viga, certo? Então, formalizando isso, tá? Lembrando que a carga tem que ser uma carga linear, ou seja, força por unidade de comprimento, ou quilonewton por metro. Então, o peso dessa viga vai ser dado por essa equação. Gama do concreto vezes a altura da viga vezes a sua largura. Um exemplo rápido disso. Vamos dizer que essa viga tem altura de 30 centímetros e largura de 15 centímetros. Logo, substituindo os valores aqui, ó, rapidamente, 25, 0,3, tá? Lembrando que eu tenho que transformar tudo em metro. 0,15. Vai me resultar aqui uma carga de 1,125 quilonewtons por metro, que é uma carga linear, ok? Bom, a próxima carga que a gente tem que considerar é a carga advinda das lajes. Bom, para a gente começar, para a gente entrar nesse assunto, a gente precisa definir, né, algumas características dessa laje. Primeira definição, vãos. Nós temos dois tipos de vãos, tá? Vãos livres e vãos teóricos. O vão livre são vãos que pegam, né, apenas exclui os apoios, ou seja, só pega de face do apoio até face do apoio. Um exemplo, eu tenho aqui um plano de uma laje, tá? E aí eu tenho no entorno dessa laje vigas, que são os apoios da minha laje, ok? Então, vamos dizer que a largura das minhas vigas é 15 centímetros. E essa distância aqui, de face a face de apoio, é 400 centímetros. Bom, então, esse 400 centímetros é o meu vão livre, vão sem apoio, ok? Então, esse vão livre, tá? Ele vai valer 400 centímetros. O vão teórico, ele vai de centro a centro de apoio. Então, nesse caso aqui, é como se eu pegasse os 400, somasse com metade da largura de um apoio, mais a metade da largura do outro apoio. Então, fazendo essa continha, eu vou ter o meu vão teórico. Aqui, nós temos a representação também de uma laje em balanço, tá? Na laje em balanço, um lado da viga
desculpa, da laje não tem apoio. Então, significa que eu vou pegar essa distância de vão livre, né, face de um apoio até a extremidade final da minha laje, ok? E aí eu vou ter o meu vão livre. Bom, com isso, com essas definições, eu consigo definir vão teórico Lx e vão teórico Ly. Lx vai designar o menor vão, Ly o maior. Portanto, eu tenho dois exemplos aqui. Aqui, o meu vão Ly, ele está na vertical e o meu Lx está na horizontal. Então, eu faço esse traçado aqui, ó. Ly e Lx. Isso vai ajudar muito a gente nas solicitações dessa laje, tá? E aqui nós temos uma situação diferente, né? O meu vão menor, ele tá na vertical, Lx, e o meu vão maior na horizontal. Então, aqui é Lx na vertical e Ly na horizontal. Isso é importante a gente definir nas nossas lajes. Bom, com essas definições, né, de Lx e Ly, a gente consegue classificar as lajes quanto à armação. Então, laje armada em uma direção significa que eu vou colocar a armadura em uma direção, que seria a direção mais crítica, que no caso é a menor direção, Lx, tá? Então, para eu saber se a minha laje ela é armada em uma direção, basta eu fazer a divisão de Ly com Lx, ok? Então, fazendo essa divisão, essa relação, eu posso definir, né? Se esse valor for maior, superior que 2, eu tenho uma laje armada em uma direção, ok? Bom, isso se deve, né? Vocês podem fazer a representação disso pegando o papel, dobrando ele até chegar em uma proporção similar a essa daqui, e colocar uma borracha no meio aqui. Vocês vão ver que a parte que vai curvar é essa parte com maior comprimento, tá? E é a parte mais solicitada, ok? Devido justamente porque essa partezinha do Lx, ela é bem curtinha e ela fica um pouco mais rígida. Então, esse lado aqui não vai ter uma tendência de curvar muito, né? Ela vai ficar muito mais rígida, então ela não vai ter uma tendência muito fácil de curvar. Quem vai ter mais facilidade para curvar é esse vão maior, ok? Então, eu tenho também a definição de laje armada nas duas direções. Então, eu vou pegar a relação de Ly sobre Lx, tá? E se esse valor der menor que 2, menor ou igual a 2, tá? Eu tenho uma laje armada nas duas direções, e isso significa que eu tenho uma distribuição das minhas cargas, tanto, né, para os 4 lados da minha laje. Aqui, em uma direção, eu tenho, né, a distribuição somente para esses 2 lados aqui, que são os lados mais solicitados, tá? Então, com essa definição, a gente consegue determinar a carga nas vigas, tá? Então, no caso de uma laje armada em uma direção, tá? Um exemplo aqui, né, um comprimento Ly de 7 e Lx de 3, vocês podem fazer a relação aí, isso vai dar maior que 2, tá? Então, vai ser uma laje armada em uma direção. Como que a gente faz para determinar a carga que vai para as vigas? Bom, a gente traça uma linha bem na metade aqui de Lx, tá? E aí a gente vai definir uma área que a gente chama de área de influência para cada uma dessas vigas, tá? Então, a gente tem uma área aqui com uma configuração retangular, né? Para essa viga aqui, ok? E para essa viga aqui, certo? Então, como que eu vou determinar a carga em cada uma dessas vigas? Bom, o certo seria determinar a área de influência, né? Pegar aqui, ó, a alturinha desse retângulo, né? Que vai ser Lx sobre 2, né? E multiplicar por esse comprimento aqui, né? Que seria o Ly. Só que eu quero uma carga, né? Isso aqui seria a minha área, tá? Vou chamar de A. Então, a A seria Lx dividido por 2 vezes Ly, certo? Só que eu quero uma carga distribuída
ao longo do comprimento da minha viga, tá? Lembrando que o comprimento da viga vai ser o próprio LY, tá? Da minha laje, ok? Então, para eu ter uma carga, né, linear, eu teria que multiplicar a carga total da laje vezes essa área, dividido pelo comprimento total da minha viga, que é o próprio LY. Então, fazendo essa relação aqui, né, substituindo o valor da área e tudo mais, eu vou chegar nessa equação aqui, ó, tá? Onde eu vou ter a carga total da minha laje multiplicado pela metade de LX. E aí eu consigo determinar a carga distribuída em cada uma dessa viga aqui, tá? Que na verdade vai ser igual, né? Essa carga aqui vai ser igual tanto para essa viga superior quanto essa viga inferior. Bom, até aí tudo bem, né? Simples, né? Esse cálculo. Mas quando a gente trata de lajes armadas em duas direções, a coisa fica um pouco diferente. Por quê? Porque agora eu vou ter que determinar 4 áreas para essas 4 vigas. Portanto, né, tendo aqui um exemplo, né, de uma laje armada nas duas direções, tá? LY é igual a 5 metros, LX igual a 4, tá? Façam a relação aí entre LY e LX, vocês vão ver que isso vai dar menor que 2, né? Logo, vai ser armada nas duas direções. Bom, então como que eu vou definir essas áreas de influências para cada uma dessas vigas? Primeira coisa, vou traçar uma linha aqui no meio da minha laje, tá? Aqui é só para destacar as vigas, tá? Em amarelo estão as minhas vigas, tá? Todas elas vão receber carga. Essa linha tracejada em azul, né, é o eixo das vigas, né? Só para indicar aqui, né, que eu tô pegando o vão teórico, ok? E aqui está o traçado das linhas que vão configurar as minhas áreas. Então, o que eu faço? Eu traço uma linha no meio, né, de LX, ok? Traço uma linha no meio de LX. Nos vértices da minha laje, tá? Em cada um desses vértices aqui, eu traço uma linha na diagonal com um ângulo de 45 graus. Então, eu vou obter essa área aqui, ó, em cada uma dessas vigas. Observe que essa primeira área aqui, ó, essa primeira área aqui, que eu vou chamar de A1, é uma área de um trapézio, tá? Que vai ser igual, devido à geometria da minha laje, a esse outro trapézio na parte inferior. A mesma coisa, só com uma área diferente, eu vou ter aqui, né, do lado do comprimento LX. Eu vou ter uma área A2, que é uma área de um triângulo, tá? Vai acontecer a mesma coisa do outro lado, com o mesmo valor de área, tá? Então, esse A1 aqui é igual a 1 aqui embaixo, A2 é igual essa área A2 aqui, ok? Então, ó, o que a gente pode concluir com isso, tá? Independente, tá, se o LY tá aqui em cima ou aqui do lado, tá? Eu vou ter sempre do lado, né, à frente, né, desse comprimento LY, uma área triangular, ó, trapezoidal, desculpa. Então, sempre que eu tiver o maior comprimento, eu tenho uma área de um trapézio. Quando eu tenho o menor comprimento, o menor vão, eu vou sempre ter uma área de um triângulo, tá? Esse valor de LY, de vão aqui, né, que eu falei para laje, vai valer também para viga, tá? Então, essa viga aqui, ó, que tá superior aqui, né, vai ter também esse mesmo vão de 5 metros, ok? Então, para eu conseguir determinar a carga que vai para essa viga aqui superior e inferior, basta eu pegar essa área, multiplicar pela carga total da laje e dividir pelo comprimento da viga, porque eu quero uma carga linear, tá? A mesma coisa eu faço para essas vigas que estão na vertical, tá? Só que agora eu vou pegar uma área de um triângulo, ok? Então, aqui, ó,
eu já determinei essa área A1, tá? Essa área 1 é uma área já linear, ou seja, essa área 1 já está dividida pelo comprimento da viga, que é LY, tá? Sempre quando eu falo de área, né, trapezoidal, eu estou falando de maior comprimento, né? Estou falando de vão de viga maior. E eu já tenho também a área 2 linear, ou seja, dividido pelo comprimento da viga, né, que é o menor, LX, que é dada por essa equação aqui. Eu não vou entrar em detalhes de como que se obtém esses valores, tá? É questão de geometria, matemática, enfim, não vou entrar em detalhes. Então, para eu determinar, tá? Esse que está marcado de vermelho já foi dividido, tá, gente? Aqui já está incorporada essa divisão de A1 com LY. Então, esse resultado aqui, ó, já é metro quadrado por metro, ok? Então, para eu determinar a carga na viga de maior vão, né, por exemplo, essa viga aqui, eu usaria essa equação, tá? Onde eu pego a carga total da minha laje e multiplico por essa equação aqui de área linear, ok? A mesma coisa eu faço para a viga de menor vão, que seria essa viga aqui, tá? Então, eu pego a carga total da laje e multiplico por essa área linear, ok? Bom, então, vamos aplicar isso aí. Então, um exemplo aqui, tá? Eu tenho uma laje para piso de 1/4, um dormitório, e essa laje tem espessura igual a 12 centímetros. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa determinar as cargas nas lajes, tá? Determinar a carga total e, assim, poder definir a carga na viga devido à laje. Então, aqui está a numeração das vigas, ok? E aqui eu já coloquei, né, a definição, né, o que é LY e LX, né? Então, LY vai ser 6 metros e LX 5 metros. Então, a gente vai determinar as cargas na laje. Primeira carga que a gente vai determinar é o peso próprio da laje, tá? Eu vou chamar aqui de QPL, tá? Só para simplificar. Então, eu vou pegar o peso específico do concreto armado, 25 kN por metro cúbico, multiplicar pela espessura da laje, ou altura da laje, em metros, 0,12 metros. Isso vai me resultar em um peso próprio igual a 3 kN por metro quadrado. Bom, nós temos também o revestimento dessa laje, que será QRev, que é igual a 1 kN por metro quadrado. E nós temos a carga acidental, a carga de uso, ocupação, que eu vou chamar de Q uso, que é uma carga de 1/4, tá? De um dormitório. Então, a tabelinha que eu passei para vocês na aula anterior já tem essa informação. Vocês depois dão uma consultada lá. É igual a 1,5 kN por metro quadrado, ok? Então, para poder saber a carga total na laje, eu vou somar cada uma dessas cargas que eu determinei. 3 kN por metro quadrado, 1 kN por metro quadrado e 1,5 kN por metro quadrado. A soma, né, vai me dar 5,5 kN por metro quadrado. Então, dessa forma, eu já consigo determinar a carga, né, na viga devido a essa carga total da laje, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou dividir aqui no meio a laje, tá? No meio do comprimento LX, tá? Então, no meio do comprimento LX, né, eu divido a laje ao meio. Nos vértices, eu traço uma linha diagonal com ângulo de 45, tá? E determino as áreas, né, de influência para cada uma das lajes. Então, observe, né, que a área trapezoidal deu relacionada com o maior comprimento de viga e o de área triangular deu um comprimento menor,
Bom, então a gente vai determinar as cargas, as cargas advindas da laje nas vigas. Então, a gente vai começar com o vão menor, tá? Lembrando que, como essa área, né, que eu chamei lá anteriormente de área A2, e aqui no trapézio área 1, como eu disse que essa área A2 é igual à área dessa outra área A2 aqui, então a carga que vem para a viga V4 e V3 são iguais, ok? Então, o cálculo que eu fizer aqui vai valer para essas duas vigas. Então, eu vou chamar de carga VL, tá? Que vai ser igual a carga total da minha laje, que é laje, vezes o vão LX dividido por 4. Então, a carga da minha laje total deu 5,5. Quilonewton por metro quadrado. O comprimento LX é 5 metros dividido por 4. Então, meu QVL para essas duas vigas vai ser igual a 6,875 quilonewton por metro, tá? Lembrando que esse metro aqui corta com esse aqui de baixo, tá? Então, 6,875 quilonewton por metro para a viga V3 e V4. Bom, agora a gente vai fazer para a viga de maior vão, tá? Então, as vigas de maior vão são a viga V1 e V2. Então, a gente tem uma área, né? Apaguei aqui, uma área trapezoidal para essas vigas de maior vão, tá? Então, a gente vai utilizar a seguinte formulação. A carga da viga devido à laje vai ser a carga total da laje vezes LX dividido por 4, abre parênteses, 2 menos LX dividido por LY. Então, a carga total da laje é 5,5 quilonewtons por metro quadrado. O comprimento LX é 5 metros, dividido por 4. 2 menos LX, 5 metros, dividido por 6 metros. Então, essa carga aqui vai ser igual a 8,02 quilonewtons por metro. Então, a gente obteve aí as cargas para as vigas de maior e de menor vão devido às lajes, tá? A gente não determinou, né, o peso próprio dessas lajes. A ideia aqui era só aplicar esse conceito, né, de áreas aqui, né, para determinar a carga advinda da laje, ok? Então, para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou acabar com ele aqui, né? E a gente vai tratar no próximo vídeo sobre cargas advindas da alvenaria, tá? Então, a gente vai continuar falando de cargas que atuam nas vigas, agora tratando também das cargas do peso próprio da alvenaria sobre elas, ok? Então, até o próximo vídeo.